Olá, turma, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre frações. E no nosso vídeo de hoje a gente vai rever um pouquinho sobre frações próprias, impróprias e aparente. Hoje a gente vai vamos falar um pouquinho também sobre as frações equivalentes, né? E vamos abordar um pouquinho mais sobre os números mistos, tá? Então, assim, ó, o que nós vimos sobre frações próprias? O que é uma fração própria, né? É aquela cujo o numerador é sempre menor que o meu denominador. Então, exemplos, 2/5, né? Ou seja, o meu numerador é menor que o meu denominador. O que mais? Eu tenho 3/10, 4/7 e por aí vai. Então, toda vez que essas frações aparecerem o numerador menor que o denominador, nós denominamos de própria, que é a fração propriamente dita, ou seja, é um pedaço de algo inteiro, né? Agora, quando ela é imprópria, aí ocorre a situação contrária, ou seja, o meu numerador é maior que o meu denominador. Então vamos pensar 7/3, 4 meios. O que mais? A gente vai ver que essa fração aqui no caso também pode ser aparente, mas vamos continuar 5/3 e por aí vai. Ou seja, a gente viu lá na nossa representação gráfica como 7/3. Vamos representar isso em desenho para ficar claro para vocês. Então eu vou fazer aqui um rascunho e depois eu vou apagar. Imagine a seguinte situação. Eu tenho uma barrinha de chocolate, né? Sempre o denominador é a quantidade de partes que eu vou dividir. Então imagine que eu tenho uma barrinha de chocolate e eu vou dividir ela em 3 pedaços, tá? E agora, eu dividi em 3, eu tenho que comer quantos? Eu tenho que pegar quantos? 7 pedacinhos. Como que eu vou pegar 7, né? Se eu tenho somente uma barra dividida em 3. Então, significa o quê? Que eu vou precisar de mais de uma barra, ou seja, eu vou pegar 1, 2, 3 pedacinhos dessa, vou precisar de mais uma barrinha, também dividida em 3, vou pegar mais 3 pedacinhos, ó, totalizou 6 pedacinhos, só que eu quero 7, então eu vou ter que desenhar mais uma barrinha, né, dividida em 3 pedacinhos e vou pegar 1. Ou seja, o que significa uma fração imprópria? Ela é mais de uma parte inteira, ela é uma parte inteira, né, e mais um pedaço. Ou 2 partes inteiras, infinitas partes inteiras e mais um pedaço. Isso é a minha fração imprópria. Então aqui quem é o 7/3? É o 3/3, né? Que ou seja, 3 pedacinhos, o numerador é a quantidade que eu tomo, o denominador é quanto que está dividido. Então é o 3/3 mais o 3/3 e mais o 1/3. Então, isso daqui é o meu 7/3, ou seja, quem é o 3/3? Se eu dividir, fazer uma fração, sempre remete a uma divisão. Quem é o 3/3? 3 dividido por 3, nós sabemos que isso dá o quê? 1. E 3 dividido por 3 dá 1. Ou seja, quem é o 7/3? É o 2 inteiros, ou seja, duas coisas inteiras, 2 barrinhas, mais 1/3, então é 2, 1/3. Então assim, a fração imprópria, nós podemos escrever ela dessa forma, tá? Como também nós podemos escrever dessa forma aqui, ó. Esse 2, deixa eu colocar ele mais centralizado, que senão vai parecer o 21 aqui. Ou seja, o 2 inteiros e 1/3. O que é esse 2 inteiros e 1/3? Nós chamamos isso, essa forma matemática de escrita, de número misto, né? Então, esse daqui é um número misto, ou seja, uma parte inteira mais uma fração. Nós tiramos isso das frações impróprias, nunca da própria. Por quê?
A fração própria, ela, se eu pegar, por exemplo, essa fração aqui, 2/5, se eu pegar uma barrinha de chocolate, vamos imaginar ela aqui, de novo, né? E dividir ela em 5 pedacinhos, 4 e mais um pedacinho aqui, ó, 5 pedacinhos. Eu tô pegando quanto? 2 pedacinhos, ou seja, eu nunca vou utilizar uma representação, mais de uma representação gráfica. Eu sempre vou utilizar somente uma representação gráfica. Então, nesse caso, é a minha fração própria. Para ela ser imprópria, é que eu utilizo mais de uma representação gráfica. E sempre a fração imprópria, ela pode vir acompanhada de um número que nós denominamos como número misto, tá? E aí, existe um jeito, antes de eu falar da parente, eu vou apagar aqui, para a gente falar um pouquinho, aproveitar esse gancho e falar sobre esse número misto, né? Quem é o número misto? Então, assim, se nós pensarmos, número misto, ele vem, né, de uma fração imprópria. Vamos pegar essa fração imprópria aqui, ó, 5/3. 5/3. E eu quero representar isso num número misto. Então, toda vez que eu vou representar, para eu saber, eu tenho que fazer um desenho, né? Então, quem é o 5/3 na representação gráfica? Significa que eu vou pegar uma barrinha, dividir ela em 3 pedacinhos, ó, meu denominador que diz. Se eu pegar ela inteira, eu conto 3 pedacinhos. Eu preciso de 5. Então, eu vou precisar de mais uma barrinha, dividida em 3 pedacinhos, e nesse caso aqui, para como chegar no 5, vai faltar 2 pedacinhos. Então, quem é os 5/3? É uma barrinha inteira, ou seja, uma barrinha inteira, mais quanto? 2 pedacinhos de 3. Então, quem é os 5/3? É 1, 2 terços. Isso transformando num número misto. Só que eu não quero fazer essa representação gráfica para chegar nesse número. Eu quero fazer direto, vamos supor. A matemática, ela tem um recurso. Como que é esse recurso? Vamos ver aqui, ó. Bem simples, gente. Imagine que eu quero saber quanto que dá 8/3 num número misto, uma fração imprópria. Eu vou fazer o seguinte, o denominador, ele nunca muda, ele sempre vai manter 3. Então, a gente já sabe disso, vamos lá embaixo e representamos aqui o 3. E agora eu tenho que pensar assim, 3 vezes que número o resultado aproxima do 8? Então, por exemplo, 3 vezes 1 dá 3, tá longe. 3 vezes 2 dá 6, tá perto. 3 vezes 3 dá 9, ixi, passou. Então, tem que ser o 3 vezes 2, que dá 6. Então, aqui do ladinho, eu vou colocar o 2. 2 vezes 3 dá 6. 6 para chegar no 8 falta quanto? 6 para chegar no 8 falta 2. O que falta, eu coloco aqui em cima. Então, quem é o 8/3 na minha representação de número misto? É o 2/2, tá? É bem simples assim. Então, depois com os exercícios, praticando, eu acho que vai ficar mais fácil, né? Então, a gente sempre vai manter, vamos fazer só mais um aqui para fixar esse conteúdo. Então, assim, ó, vamos pegar um outro exemplo, sei lá, um número maior, 32 sextos, vai, 32 sextos. Bem, primeira coisa, o que nós temos que fazer? Manter o nosso denominador. Imagina nesse caso, 32 sextos, eu ter que desenhar, né? Pegar várias figuras, né? E representando, dividir em 6 pedacinhos e colorindo até chegar no 32 para saber quantas partes inteiras e quanto pedacinho. Então, ficaria trabalhoso. Então, com esse recurso fica muito mais simples, ou seja, nós mantemos o denominador, o 6, e aí a gente vai pensar 6 vezes quanto aproxima do 32. E aí a gente sabe que 6 vezes 5 dá 30, perto, né? E 6 vezes 6, 36 passa, então eu quero um antes. Então, 6 vezes 5. Então, coloco o 5 aqui. 6 vezes 5 dá 30. Para chegar no 32, faltou 2. Eu jogo 2 aqui em cima.
Então, a minha representação de 32 sextos é 5 2/6, tá? Então, esse é o número misto. E aí, voltando, nós falamos de frações aparentes também, que é esse outro nome que nós utilizamos, né? Então, vamos escrever aqui, continuar, aparente. Quem é a minha fração aparente? Nós não falamos que quando nós temos um numerador e aqui um denominador numa fração, isso é um processo de divisão? Toda vez que eu olhar o meu numerador e observar que ele divide pelo denominador, dando um resultado inteiro, eu tenho aí uma fração aparente. Nesse caso, olhando esse 4/2, eu vou pensar, bem, o numerador é maior que o denominador, é imprópria, beleza. Mas também, se eu olhar o 4, dá para dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Ou seja, essa minha fração nós chamamos de aparente. Porque o meu numerador divide pelo meu denominador, que dá um resultado inteiro. Por exemplo, o que mais que nós temos? 10 quintos, ou seja, 10 divide por 5, que dá 2. Pensa qualquer número, 20 quartos, 20 dividido por 4 dá 5, é uma fração aparente, tá bom? Então, até aqui nós vimos fração própria, imprópria e aparente. E agora a gente vai falar sobre vamos avançar um pouquinho mais no estudo da fração, que é sobre as frações equivalentes. Mas pensando ainda na fração também aparente, né? Mas vamos falar um pouquinho das frações equivalentes. Olha essa seguinte situação. Eu tenho aqui 2/3 é uma fração. E eu quero encontrar uma fração equivalente, ou seja, o que significa equivalente? Que tem a mesma valência, o mesmo resultado, a mesma quantidade representativa. Um exemplo, vamos pegar aqui assim, ó. Se eu pegar 1/2, antes da gente resolver isso daqui, vamos fazer um exemplozinho aqui, né? Eu tenho 1/2, tá? Quem é o 1/2? 1/2, vamos desenhar. É um quadradinho dividido em 2 pedacinhos. Nesse caso, o 1/2 eu vou pintar o quê? Uma quantidade de 2 pedaços, tá? Agora vamos pensar numa outra figura, numa outra fração. 2 quartos, o contrário, tá? Nesse caso eu vou pegar uma figura, vou dividir em 4 pedaços, essa mesma figura, só que nesse caso eu vou dividir ela em 4 pedacinhos e eu vou tomar 2 pedacinhos, então eu vou pegar 2 pedacinhos. Se nós observarmos essas frações, elas têm a mesma quantidade. Então imagine que eu pego uma pizza, divido ela na metade, tá? Ao meio, e consumo meia pizza. Ou eu pego essa minha pizza, corto ela em 4 pedacinhos e consumo 2 pedacinhos. Eu comi metade também. Então, nesse caso, meio e 2 quartos nós chamamos de frações equivalentes. Ou seja, elas têm, até no processo de divisão, se eu dividir 1 por 2, vai dar metade. E se eu dividir 2 por 4, também vai dar metade. Então, ela tem o produto final, que é o resultado, o mesmo valor, tá? E como que a gente vai saber quando ela é equivalente, enfim? Então, imagine o seguinte, esse 1/2, ele virou o quê? 2 quartos. O que aconteceu com o meio para ele virar 2 quartos? Eu fiz o seguinte, o 1 para virar 2, ele aumentou, não aumentou? Se o processo aumenta, isso remete a uma multiplicação. Se a situação diminui, remete a uma divisão. Sempre a gente tem que ter isso na cabecinha. 1 para virar 2, eu fiz 1 vezes quanto? Eu fiz 1 vezes 2. 1
vezes 2 dá quanto? 2. E aí, o denominador, o valor que eu multipliquei o numerador, eu tenho que ser o mesmo que eu vou multiplicar no denominador. Então, o 2 vezes o mesmo valor que é o 2 vai dar 4. Então, deu certo, tá? Olha aqui essa situação que ele está pedindo agora, vamos voltar. Eu tenho 2 terços e eu quero uma fração equivalente aonde o meu denominador vire 15. Então, olha essa seguinte situação. Eu tenho aqui 2 terços e aqui eu tenho, ele quer que o denominador vire 15. Então, olha lá. Bem, e aí ele quer saber aqui o meu numerador, quanto que vai ser. Uma fração equivalente. Imagine o seguinte, para esse 3 virar 15, ele aumentou, não aumentou? Se ele aumentou, significa o quê? Que eu multipliquei. 3 vezes, que número vira 15 na tabuada do 3? 3 vezes 5, que dá 15. Ah, então vou multiplicar o 3 por 5. Se eu multipliquei o 3 por 5, logo eu tenho que multiplicar o 2 pelo mesmo valor, pelo 5 também. E 2 vezes 5 a gente sabe que dá 10. Então, essa fração, 10/15, é uma fração equivalente de 2 terços, tá? É assim que nós resolvemos. Olha essa fração aqui, ó. O 2 terços, e aí eu quero saber o valor de x. Aqui eu sei que é 30. Bem, 3 virou 30, então aumentou, né? Então eu fiz uma multiplicação. 3 para virar 30 significa que eu multipliquei o 3 por 10. 3 vezes 10, 30. Muito bem, se eu multipliquei o 3 por 10, eu vou ter que multiplicar o meu numerador também por 10. E aí, multiplicando 2 vezes 10, nós temos 20. Então, nesse caso, o x valerá 20, tá? Agora, olha esse exemplo aqui de baixo. Eu tenho 10 sobre 20 e desse lado eu tenho 5 e aqui sobre x. O 10, ele virou 5. O que significa? Para o 10 ter virado 5, significa que ele diminuiu. Se ele diminuiu, significa então que nós dividimos. Então é um processo de divisão. 10 dividido por que número dá 5? Pensa na tabuada do 2, ou você pode pensar na tabuada aqui do 5. 5 vezes quanto que dá 10? Ah, 5 vezes 2. Então, se 5 vezes 2 dá 10, logo 10 dividido por 2 dá 5. Então, aqui eu vou dividir por 2. 10 dividido por 2 dá 5. E aqui esse 20 eu vou também dividir por 2. Opa! E 20 dividido por 2 nós sabemos que dá 10. Então, esse valor de x vai dar 10, tá? Isso nós chamamos de frações equivalentes, tá bom? Então, com isso, vocês vão avançando um pouquinho aí no estudo de vocês. E aí, na próxima semana, a gente vai continuando o tema frações, tá bom? Beijos, bons estudos e até mais!